Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre os climas do Brasil. Tá? O clima predominante no Brasil é o clima tropical e as suas variações, né? Nós estamos aqui no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, nós temos um clima tropical litorâneo, tá? Mas esse clima tropical litorâneo também sofre algumas variações, tá? Quando você está muito próximo do oceano, ou seja, nas zonas litorâneas, você tem muito mais umidade do ar, tem menos variação de temperatura, que é a chamada amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e menor temperatura. Você tem a influência do relevo na Serra do Mar, tá? Que a gente acaba tendo um clima tropical de altitude. Ou seja, no Brasil a gente tem um clima tropical predominante, mas a gente tem variações dele, tá? Essas variações elas também estão muito associadas com as massas de ar. Nós temos massas de ar que atuam muito fortemente aqui no Brasil. Tá? Por exemplo, aqui no Sudeste, a gente sofre muita ação da massa polar atlântica. É uma massa de ar que costuma trazer frentes frias para cá e geralmente quando essas frentes frias atuam, a temperatura baixa e nós sofremos com chuvas, tá bom? Vamos lá para os climas, vamos diferenciar os climas, tá? A gente tem um clima tropical litorâneo, geralmente faz muito calor e geralmente chove bastante, tá? Porque tem muita umidade do ar, então acaba chovendo bastante também. As variações desse clima tropical, a gente tem um clima tropical continental, que geralmente é na região centro-oeste do Brasil. É um clima tropical que ele é mais seco, ou seja, chove menos. E sempre pensem no seguinte, nós temos sempre associado a um clima uma vegetação específica. Então, quando você estiver falando de um clima específico, você vai ter uma vegetação que é característica daquele clima. Por exemplo, aqui no clima tropical litorâneo, nós temos a Mata Atlântica, que boa parte dela foi retirada por causa das questões urbanas, ocupação dos territórios. Nós temos no clima tropical continental o Cerrado, que ele é lá na região centro-oeste, pega um bom território brasileiro ali na região central do Brasil. Nós temos o clima tropical semiárido, que é muito famoso por causa da Caatinga, lá no sertão nordestino. É um clima quase desértico, né? Chove muito pouco, o solo fica muito seco. A vegetação é uma vegetação de espinhos, tá? Cactos formados por cactos, basicamente, que é a caatinga. Ou seja, são climas que têm alterações de acordo com o local de ocorrência. Nós temos o clima tropical de altitude, que geralmente ocorre nas regiões de relevo, Serra do Mar, Minas, São Paulo, acabam sofrendo essa ação desse processo do relevo, da altitude. Nós temos também o clima equatorial, que é lá na região da Amazônia, onde tem muito calor, mas chove bastante. As chuvas convectivas lá são intensas, são constantes. E a umidade do ar é tão grande lá na Amazônia que eles acabam exportando essa umidade para outros locais. São os chamados rios aéreos ou rios voadores. Tá? Nós temos no Brasil o clima subtropical, que é semelhante ao clima temperado lá da Europa. Esse clima ocorre na região sul do Brasil. Na região sul do Brasil é o único local onde a gente tem registros de neve, geralmente na Serra Gaúcha, Serra Catarinense. São locais que têm um clima mais frio e por causa da ação do relevo acabam sofrendo às vezes com neve, que é o quê? Chuva em uma área que está com clima abaixo de zero. Então aquela chuva acaba se tornando nos flocos de neve. Lógico que a neve não é um fenômeno tão comum aqui no Brasil, mas ela ocorre em alguns locais na região sul do Brasil. Tá? A região sul do Brasil é um local de entrada dessas massas de ar polar, tá bom? Massas de ar polares, beleza? Então, tenha em mente o seguinte, nós temos um clima tropical predominante? Sim, clima tropical predominante, mas ele sofre variações, tá bom? A gente tem um clima tropical litorâneo, tem um clima tropical continental, tem um clima tropical de altitude, tem um clima tropical semiárido, nós temos um clima equatorial, tá? Lá na região norte do Brasil. Nós temos um clima subtropical na região sul. Cada clima desse acaba sendo associado a uma vegetação específica, tá? Vamos relembrar aqui, ó, clima subtropical, região lá do sul Brasil, tá? Tem os pampas, tem também a vegetação de araucárias, que são tipos dos pinheiros, tá? São os pinheiros aqui do Brasil. Nós temos a Mata Atlântica para a região que tem clima tropical litorâneo. Nós temos o Cerrado para o clima tropical continental. Nós temos a Floresta Amazônica para o clima equatorial. Nós temos também a Caatinga para a região do Nordeste, região semiárido do nordestino, né? Região semiárida, então o clima semiárido nordestino. Então a gente tem variações. Além disso, nós temos as chamadas faixas de transição, como o Pantanal Mato-Grossense, que ali você encontra formações vegetais com várias características distintas, tá bom? Nós temos as vegetações litorâneas, que geralmente elas são formadas
próximo aos oceanos, aos mares, ou no encontro dos rios com os mares, que aí a gente tem os exemplos das restingas e dos manguezais, que são áreas bem afetadas, né, pela ocupação urbana. Então são vários tipos de clima e vários tipos de vegetação associadas a elas, tá bom? Sempre tenham em mente isso. Associem o clima com a vegetação que vocês vão caminhar bem, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Estamos juntos.